Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso último editorial do dia. É sempre um prazer estar aqui com você. Hoje eu separei umas 10 matérias aqui para a gente poder discutir. Então, talvez o vídeo vai passar um pouquinho do prazo, mas é por uma boa causa. Eu peguei alguns pontos aqui que eu acho interessante a gente debater. Inclusive, tem um pouquinho de geopolítica que envolve o Brasil, né? A Rússia resolveu atuar mais aqui na América do Sul e mirou nas ditaduras. Três ditaduras e a quarta, uma possível ditadura. Adivinha que país é? Eu vou te falar. Também eu vou falar ainda com vocês uma declaração do Flávio Dino, antigo, que a gente resgatou aqui, onde ele fala sobre o Moro. Aí a gente vai entender um pouquinho a justificativa da narrativa que fazem contra o Moro. Vou falar também do Nicolas Ferreira, esse menino que está se tornando um homem gigante. E já é um homem, né? É grande no número expressivo de votações, mas o PL hoje reconhece o tamanho de Nicolas Ferreira. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos falar também da relação da mídia com o governo. O Estadão desceu a lenha no governo Lula sobre o tal do calabouço fiscal. E se isso aconteceu é porque a coisa ficou feia. E também a própria Globo, aquela galera que apoiou o Lula, a própria Sadi da Globo News, já começam a entender um pouco das mentiras do Lula. Porque os números não mentem, não mentem. O discurso, o palanque aceita qualquer coisa, mas a gestão, não. Aí a coisa é um pouquinho mais séria. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e é sempre um prazer poder estar aqui discutindo um pouquinho mais de política, falando sobre as informações que aconteceram durante o dia. É o nosso momento de entender, de aprendizado e descontração. O brasileiro tomou gosto de discutir sobre política porque ele entendeu que é a única forma da gente mudar um pouco o sistema. Uma, uma frase que me marca muito é: se você realmente quer fazer a revolução, estude. E é assim que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma revolução do bem, uma revolução onde o brasileiro sinta orgulho da sua pátria, de ser brasileiro, de ser patriota, de brigar pelo que realmente é importante, pela verdadeira democracia. A democracia de verdade, não aquela velada que eles dizem que existe por aí. Enfim, já enrolei muito, né? Bora começar de matéria. Só lembrando, se não é inscrito, se inscreva. Bora bater a meta aí de 1.400.000 seguidores. Eu sei que a gente consegue, bora lá. Vem comigo, matéria do jornal Metrópolis, pessoal. Rússia quer aumentar a parceria com ditaduras da América Latina. Não, o título foi perfeito. Perfeito. Rússia quer aumentar a parceria com ditaduras da América Latina, tá? Parabéns, aqui não tem o nome de quem escreveu o editorial aqui, mas assim, merece o meu respeito por não estar tapando o sol com a peneira, tá? Não sei quem foi que escreveu, porque não tem aqui na matéria publicada. Após 7 anos, a Rússia atualizou as diretrizes de política externa do país e afirmou que pretende fortalecer os laços com os regimes de Cuba, Nicarágua e Venezuela. A nova atualização foi publicada nesta sexta-feira, foi na sexta-feira passada, dia 30, pelo Kremlin. De acordo com o documento, o principal ponto da política exterior russa para a América Latina e o Caribe é o apoio dos Estados Unidos, sobre pressão dos Estados Unidos a seus aliados, buscando garantir soberania e independência ao meio da promoção da expansão da segurança, cooperação militar e técnico-militar. Agora, a cereja do bolo. O Brasil também foi citado dentro desses potenciais parceiros. Vamos lá. Rússia quer aumentar a parceria com as ditaduras. O Brasil também foi citado. Já somos uma ditadura declarada ou ainda é velada? A hora que a gente declarar, você me avisa para me atualizar aqui a forma de trazer os nossos editoriais aqui, tá? Então, assim, eu gostei muito desse material do jornal Metrópolis, porque ele mostra um pouquinho que são ditaduras que a Rússia está dando apoio. E deixa eu te lembrar uma coisa. Lá, logo depois que o Lula
terminou as eleições, durante a transição, o Nicolás Maduro falou que ia ganhar um grande bloco, ia criar um grande bloco latino-americano liderado pelos irmãos maiores, Rússia e China, e que o Brasil já tinha se comprometido com isso. Aí disseram que era fake news. Alguém agora, depois dessa matéria do jornal Metrópolis, ainda acredita em fake news? E depois dessa matéria da Folha de São Paulo, Brasil deixa de assinar declaração contra a Rússia em cúpula da democracia. A declaração era sobre as violações, tá? Então o texto, só vou ler esse trecho aqui para vocês. O texto traz uma série de críticas à invasão da Ucrânia pela Rússia, que já dura mais de 13 meses. Lamentamos as terríveis consequências humanitárias e de direitos humanos e de agressão da Federação Russa contra a Ucrânia, incluindo os ataques contínuos contra a infraestrutura crítica em toda a Ucrânia, com consequências devastadoras para os civis. E aqui eles citam violências sexuais, sequestro de crianças, assassinatos de civis, tortura, enfim, esse tipo de coisa. Mas aí Lula, para não assinar esse texto e esse trecho, o que ele faz? Manda uma notinha para a ONU, para a Declaração das Nações Unidas pela Democracia, falando dos 8 de janeiro, falando dos ataques do 8 de janeiro, falando que Lula está lutando pela democracia porque ele quer, porque ele sofreu 8 de janeiro. Mas não quer a CPI para descobrir o que aconteceu. A CPI ele não quer. Agora, vou mudar de pauta. Vamos trazer uma pauta aqui onde a internet é história. A internet é incrível. O Flávio Dino, há um tempo atrás, não sei te precisar que dia é esse vídeo, falando do Sérgio Moro. Compensa você ouvir. Vem aqui comigo. Como é que é Sérgio Moro? É um bom juiz, um juiz técnico, é muito respeitado pelos colegas. Realmente conheço ele desde então, desde os anos 90. E, de um modo geral, acho que ele tem acertado. Mas me explica uma coisa, ele era politizado, era político? O senhor acha que ele tem uma agenda política no que ele está fazendo ou não? Nós ali nos anos 90, todos que entramos ali naqueles concursos da Justiça Federal, buscávamos combater a impunidade, a corrupção. Então isso é muito recorrente no mundo, essa ideia de que quando o juiz adquire um certo protagonismo, ele o faz porque está vinculado a algum partido. O que eu aprecio são fatos. Acho que, de um modo geral, ele tem se comportado corretamente. Meu Deus, gente, eu tô concordando com o Flávio Dino. E você, concordou com o Flávio Dino? Pois é, você vê como as narrativas mudam de acordo com o momento. Esse momento foi o momento em que havia um auge da população revoltada com a corrupção que se espalhava no Brasil. Havia um auge da população de saco cheio de toda a criminalidade que se aumentava e alastrava no Brasil. E Sérgio Moro, através da Operação Lava Jato, continuava considerado um herói. Antes das narrativas, de tudo aquilo. Aí a narrativa muda a esquerda toda para o lado. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Então, você vê que, às vezes, você acredita. Eu tive o cúmulo do absurdo de ver uma seguidora do canal aqui que lutou muito enquanto eu lutava pela pauta dos aposentados, vir aqui criticar Moro e Dallagnol, e ela que era uma pessoa coerente, criticar Moro e Dallagnol defendendo o governo Lula e a esquerda. Que vergonha dessa senhora. Mas fazer o quê, né? Deixa a narrativa comprar a justificativa deles, né? Nicolas Ferreira, vamos falar um pouquinho? E olha só, essa matéria é da Veja, tá, gente? Eu não tô falando nem matéria de site de direita, não. É da Veja. Mirando jovens, PL aposta em Nicolas Ferreira para se consolidar como o maior partido conservador. Pois é. Deputado mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira. E olha só como que a esquerda pira o cabeção. Desculpa a linguagem chula aqui. Mas entra em parafuso quando a narrativa deles não cola. Nicolas Ferreira subiu na tribuna, colocou a peruca, o que eu discordo, eu não faria, tá? Não seria o meu perfil,
mas ele foi visionário. Isso chamou os holofotes para ele, tá? E olha só, foi interessante. Nicolas Ferreira colocou a peruca e levantou um tema: a defesa das mulheres no Dia das Mulheres. A esquerda chamou aquele de homofóbico e pediu a cassação do Nicolas. Outro dia, o deputado André Janones, que falou que ia triturar eles na urna, veio e chama o Nicolas de chupetinha. Um xingamento homofóbico. Sim, xingamento homofóbico. Aí eu te pergunto, quando você vê o seu filho, você é de esquerda, quando você vê o seu filho, que você fala que briga por pautas sociais, xingando o coleguinha de chupetinha na escola, você vai repreendê-lo ou não? Vai, né? Por quê? Porque tem um mau exemplo vindo do Congresso. Nicolas Ferreira, ao falar sobre o fato de que as mulheres estão perdendo espaço para homens biológicos ou mulheres trans, ele chamou atenção para o assunto. E foi discutido não a nível Brasil, foi discutido a nível mundial, tanto que o Comitê Olímpico Internacional, o COI, ele deu o entendimento que mulheres trans não podem competir com mulheres biológicas. Isso aí coloca Nicolas ao lado de Michele Bolsonaro, dois nomes aptos a circular o mundo, o Brasil, para trazer força para o PL como o maior partido conservador, talvez até do mundo, porque o Brasil é uma extensão gigantesca. A China, que é gigantesca, não tem liberdade para ter um partido conservador. Lá nos Estados Unidos é muito bem dividido entre republicanos e tudo mais. Aqui no Brasil dá para ter um partido conservador gigantesco. Bora mudar de assunto agora, bora para outra. Estadão faz duras críticas ao arcabouço fiscal de Haddad. É o caso do país começar a se preocupar. Com toda certeza, o arcabouço fiscal ou calabouço fiscal, da melhor forma que você quiser chamar, não é nada mais, nada menos do que um convite a te cobrar mais impostos. Tem pontos positivos. Não deixou a Deus dará e do jeito que o Lula bem entendia, para gastar o quanto ele quisesse, uma retórica populista da esquerda, de que assume para si a ideia de que eu vou gastar e depois a gente vê isso. Então ele barrou isso de certa forma, mas em vez de fazer como o teto de gastos, que já estava muito bom, ele fez a possibilidade do governo brigar por arrecadar mais, querer arrecadar mais, para gastar mais. E o que é que isso leva a gente a pensar? O governo não produz nada, o governo é um sanguessuga que suga de você, que é o verdadeiro produtor. Os impostos vêm do cidadão, do trabalhador. É esse que banca tudo nesse país. Pois é, então você vai bancar mais ministério, você vai bancar mais mensalão, você vai bancar mais tudo isso. Sai do seu bolso. Então, o risco desse calabouço fiscal que o Estadão faz críticas é esse. E não é só o Estadão, não. Globo News, a galerinha do L todinha fazendo aí as suas críticas ao governo Lula e ao governo do PT. Luiz Lima, oficial, é o deputado federal pelo Rio de Janeiro. Dias após vermos que a mídia que elegeu Lula está se arrependendo ou tentando amenizar os absurdos desse desgoverno, nem eles esperavam que as declarações apareceriam tão cedo como menos de 100 dias de governo. E isso vai continuar cada vez mais, pois, para manter de pé tantas mentiras e falsas promessas, é algo impossível. Assiste aqui esse trecho aqui da Globo News, onde tecem comentários. Olha só, a meio ambiente, tá? Eu não tô vendo DiCaprio, eu não tô vendo Marina Silva, eu não tô vendo Greta Thunberg, a Greta lá, aqui para encher o saco. Eu não tô vendo nada disso, tá? O que eu tô vendo aqui é só uma jornalista que tá pé da vida, porque Lula teve um desmatamento recorde, e agora, olha só mais essa. Ele me enviou um vídeo em que ele defende a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, tá? Essa matéria tá lá no meu blog no G1, mas
me chamou muito a atenção, Trigueiro, a gente comentava isso ontem por Zap, eu e você, porque isso vai totalmente na contramão de qualquer prática ambiental. E você tem muita gente, muitos especialistas já criticando, e me chamou a atenção porque o Jean Paul foi indicado pelo governo Lula, que durante a campanha fez todo um discurso na contramão do que vinha fazendo o governo Bolsonaro. Prática antiambiental é o que ela propôs. Só para você ter noção, Jean Paul Prates hoje é o presidente da Petrobras. Se eu não me engano, seu salário está em torno de R$200 mil por mês como presidente da Petrobras. O grande ponto aqui, que a gente tem que fazer análise, é que ele foi denunciado por ter empresas que exploram atividades petroleiras, ter ações em empresas que exploram atividades petroleiras, tá? Então isso foi o Partido Novo que fez essa denúncia aí. Você acha que ele vai estar preocupado com o meio ambiente agora? Tudo narrativa. Pelo amor de Deus. É sério. Agora a população brasileira está vendo, fazendo comparativo entre candidato e presidente, o quanto esse partido não é compromissado com a verdade. Outro exemplo que eu trago para vocês aqui. Vai me dizer que você está feliz. Com Lula, dívida pública bruta do Brasil sobe a 73% do PIB em fevereiro. O maior rombo das contas públicas com aumento de ministério, com lei Rouanet e tudo que tenha direito à companheirada causou um rombo gigantesco maior que desde 1997. Desde a redemocratização é o maior rombo. Eles querem gastar o seu dinheiro. A bolsa despenca com a sanha arrecadatória do Lula, matéria do Terra Brasil Notícias. Bolsa despenca, mesmo depois de arcabouço fiscal. É complicado, porque o Estadão detonou e o povo falou, peraí, vamos ver isso aqui. De toda forma, é um retrocesso. De toda forma, é um retrocesso. O Armínio Fraga tentou até tecer algumas defesas sobre isso, depois de falar que Armínio Fraga é um economista que apoiou o Lula, tá? Tem que deixar claro para vocês. O Armínio Fraga é um economista muito renomado, apoiou o Lula e depois falou que estava com medo, depois que ele viu as declarações do Lula, que estava com medo. Agora, assim, para não ficar tão feio, ele tentou amenizar um pouquinho a situação, mas não conseguiu muito não. Ainda está com medo. Gazeta do Povo. O agronegócio, que foi um dos grandes responsáveis pelo PIB brasileiro durante o período de pandemia, aponta efeito colateral de novo imposto. Alimentos básicos vão subir 21%. Vamos lá, vamos entender. Você que está pagando aí a R$10 o quilo da batata, vai pagar a R$12,10. É isso. A R$12,10. É simples assim. Você que está pagando aí, não sei, deve estar custando R$20 o saco do arroz de 5 quilos. Você vai pagar 25, 24 e 20. Você entendeu? Ou seja, essas são as políticas de ajuda aos mais pobres? Se sim, algo não está certo. Tem alguma coisa errada nessa história. Outra coisa, montadoras fechando as portas no Brasil. Um editorial da Jovem Pan coloca aqui, foi um comentário do Mota, tá? Que fala o seguinte: a paralisação das montadoras é consequência dos 37 ministérios, da PEC da fura-teto e da complacência com invasões de terra. Ou seja, o descontrole desorganizado do governo Lula, a desorganização do governo Lula, mandou um sinal para todos aqueles que tinham investimentos para parar. Se você assistir esse trecho aí da Jovem Pan, eu não vou colocar aqui porque são autorais, mas se você assistir esse trecho da Jovem Pan, você vai ver que ele fala o seguinte: as montadoras, logo depois da eleição, sentiram o impacto e as vendas caírem quase a zero. O efeito foi diminuir os investimentos. Diminuindo os investimentos, os funcionários deixaram de receber. Deixando de receber, deixam de comprar ainda mais. Deixando de comprar ainda mais, gera uma recessão cíclica
que vai estagnar a economia. Por quê? Porque ninguém concorda com Lei Rouanet, com 37 ministérios a mais, com um PEC fura-teto, nada disso, nada disso. Com aumento de salário de ministro do STF, esses mesmos ministros do STF que mudam de posição como mudam de roupa. Matéria aqui do jornal O Antagonista. STF muda entendimento e rejeita denúncia contra o senador Renan Calheiros, hoje amicíssimo do Lula. A segunda turma do STF rejeitou uma denúncia contra o senador Renan Calheiros, relacionada à Operação Lava Jato. A acusação sobre o suposto recebimento de propina em esquema da Transpetro havia sido aceita pelo mesmo colegiado em 2019. A mudança na composição permitiu a reviravolta, ou seja, muda os membros e muda a história, ou seja, foi feita a acusação, e lembra do último vídeo que eu falei sobre o foro privilegiado, sobre a prisão em segunda instância? Entra com ação, tá desde 2019, eles vêm enrolando, deixa o povo esquecer, deixa a mídia esquecer, aí eles vêm, mudam o entendimento e derrubam a ação. E aí o Brasil se torna o Brasil da impunidade, onde o juiz Moro é o ladrão e o corrupto que pega o dinheiro é o mocinho. Ainda vira blogueiro, ao caso do Cabral. Brasil, país da moral invertida. Infelizmente. Tá certo? Pessoal, é isso. Chegamos a 21 minutos de vídeo. Tomei seu tempo nessa segunda-feira abençoada. Mas enfim, acho que serviu para a gente discutir um pouco mais sobre política e entender um pouco mais o que está acontecendo. Então, te agradeço muito por estar acompanhando os nossos editoriais diários aqui. É sempre um prazer poder estar aqui com você. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.